Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa transmissão que apresentamos nesta manhã aqui nos canais digitais do Estadão, com o apoio da Globant e a realização do Estadão Blue Studio. Eu sou Daniel Gonzalez e nós vamos falar não só de tecnologia, mas sim de tecnologia como ferramenta para basear incríveis, profundas e transformadoras jornadas para clientes e consumidores. Isso de produtos e serviços oferecidos por empresas de várias áreas de atuação. Com a imensidão de ferramentas digitais disponíveis hoje em dia e também a facilidade cada vez maior de acesso a elas no ambiente da sociedade hiperconectada, nem sempre é fácil que as empresas, companhias escolham as melhores e mais aderentes a seus negócios e principalmente que representem verdadeiramente os desejos de seus clientes e entreguem a eles experiências realmente envolventes. É esse cliente que, caso se sinta bem atendido, acolhido e feliz, vai voltar a consumir. E não só isso, ele vai falar bem da empresa para conhecidos, nas suas redes sociais também, vai lembrar da marca novamente quando precisar daquele produto ou daquele serviço. Ele é o verdadeiro valor com o qual a empresa deve contar. O embaixador, a pessoa que fará girar o negócio, dará valor à companhia, garantindo a sobrevivência plena do negócio. É claro que nada disso funciona por si só. De um lado, as empresas devem entender que seus clientes querem o que os seus clientes querem, ouvir muito bem o que eles têm a dizer e entender 100% do que necessitam. Aí sim é que deve entrar o poder transformador da tecnologia para modelar a experiência e mais, entregá-la com facilidade, rapidez, agilidade, sem atritos a quem precisa consumir. As duas coisas, se mantidas separadamente, em definitivo, dificilmente vão funcionar sem atritos. Tecnologia e experiência. A verdadeira transformação digital desta forma começa pelas pessoas. Deve ser sempre assim. Elas são tão ou até mais importantes do que a tecnologia em si. A partir daí é que a companhia vai traçar a sua estratégia com base em tecnologia, implementar a solução em diversos pontos da sua cadeia de negócios. É sobre tudo isso, humanizar a experiência digital, como aplicar tecnologias disruptivas, garantir um futuro de sucesso para as organizações que nós temos a alegria de falar nesta manhã aqui. Eu recebo Alexandre Tomás, em primeiro lugar, e também outros executivos, mas primeiro chamo aqui o Alexandre, diretor executivo da Globant Brasil, e outros convidados nossos aí estão conosco, convidados de peso, de empresas de diversos setores da economia, e todos falaremos sobre esse assunto e o que vai impulsionar os negócios do futuro. Ajudar as empresas a trilhar este caminho de sucesso, potencializando as experiências digitais, pensando nas pessoas em primeiro lugar, é o grande objetivo da Globant. E eu chamo o Alexandre para uma breve fala em primeiro lugar. Tudo bem, Alexandre? Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Oi, Daniel, bom dia. Prazer imenso estar aqui com você, uma alegria estar podendo debater esse tema com os nossos colegas. Bom dia a todos que nos acompanham. Agradeço imensamente aqui em nome da Globant, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Alexandre. Para começar e para nós abrirmos o nosso evento, você apresenta para nós um vídeo sobre as experiências da Globant. Vamos então acompanhar. Em todo o mundo, as empresas enfrentam o desafio de evoluir constantemente, expandindo o alcance de sua cultura e de seus negócios, reinventando o valor de suas experiências e aproveitando o potencial das novas tecnologias e da inteligência artificial. Em todo o mundo, as empresas enfrentam o desafio de se tornarem organizações aumentadas. Na Globant, ajudamos a dar um passo rumo ao futuro, te levando para o próximo nível, definindo o caminho a seguir e aumentando suas capacidades para obter uma nova abordagem para seus processos, produtos e estratégias. Juntos criaremos uma cultura ágil e resiliente, na qual as equipes não só são capazes de gerar mudanças, mas também de se adaptarem rapidamente, criando experiências excepcionais para milhões de usuários. Contamos com um conjunto de disruptores e aceleradores, ferramentas movidas por inteligência artificial com as quais te levaremos por esse caminho. Tudo isso impulsionado por nosso sistema de estúdios e Agile Pods, unidades operacionais que fomentam a criatividade e a inovação.
Somos uma empresa digital nativa, focada em ajudar as organizações a se reinventarem e encontrarem seu caminho para o futuro por meio da transformação digital e cognitiva. O futuro é agora e pertence às organizações aumentadas. Muito bem, e nós temos a honra de contar com convidados de outras áreas de negócios aqui, como eu disse, todos vão compartilhar suas experiências, estratégias de transformação digital user-centric conosco nesta manhã. Eu apresento para vocês quem está conosco: Carlos Alves, diretor executivo de inovação e TI da Riachuelo; Érico Fileno, diretor executivo de inovação da Visa do Brasil; Fernanda Spinardi, gerente de arquitetura de soluções da AWS no Brasil; Roberto Guido, CEO da Zetec Brasil; e também o Thiago Batitucci, diretor de Digital Commerce da Nestlé Brasil. Lembrando a você que nos acompanha, que você pode participar enviando sua pergunta aqui pela plataforma para os nossos convidados. No QR Code que aparece aí na sua tela, ao lado, tem um link para mais informações também sobre as iniciativas de humanização no desenho das jornadas digitais, o nosso tema aqui desta manhã. E vamos começar então o nosso bate-papo, Alexandre. Queria te passar a palavra aí, em primeiro lugar, para que você nos conte um pouco sobre como a Globant vem agindo, vem trabalhando. Nós vimos aí um pouco no vídeo, mas quais são as experiências que você gostaria de compartilhar conosco em primeiro lugar? Legal, Daniel. Bom, eu acho que o vídeo captura muito bem o espírito da Globant, que é trabalhar forte para avançar as agendas de transformação cultural, cognitiva e digital dos nossos clientes. Mas para trazer um destaque inicial, eu queria apenas destacar que nós temos um foco especial hoje em dia, nos últimos tempos, no que chamamos organizações aumentadas. Ou seja, para nós, o nosso objetivo é como ajudamos os nossos clientes em aumentar, em crescer, em aprimorar as capacidades que esses clientes têm, incorporando inteligência artificial, incorporando tecnologia. E a gente faz isso dentro de casa, no nosso dia a dia. Por exemplo, desenvolvimento de software, que é core da Globant. Então, os nossos desenvolvedores têm acesso a uma plataforma onde, em linguagem natural, através de conversa com essa plataforma de inteligência artificial, eles encontram trechos de software, códigos de programação já testados com qualidade que eles podem incorporar no dia a dia deles. Ou o time, por exemplo, de recrutamento e seleção da Globant, também utilizando inteligência artificial para conseguir alguns insights, algumas informações relativas, por exemplo, ao fit cultural desse candidato. Então, nosso objetivo, e temos trabalhado muito em cima disso, é como ampliar essas capacidades, os processos, as atividades do dia a dia dos nossos clientes, incorporando inteligência artificial e, obviamente, respeitando o grau de maturidade de cada um desses clientes, com o clássico propósito de ajudar esses clientes a permanecerem relevantes na sua atuação, no seu segmento. E tudo isso, né, Alexandre, levando-se em conta as experiências user-centric ou personal-centric, tirando a tecnologia do centro e colocando a pessoa, o indivíduo ali. O que, na sua visão, ainda falta para as empresas talvez entenderem melhor tudo isso? Como que a Globant também, você citou aí, desenvolve, mas ajuda também a vencer esses desafios? Eu acho que esse ponto é muito importante, Daniel, porque as empresas, para mim, elas têm um desafio muito grande para tratar esse indivíduo no centro. Esse indivíduo pode ser um consumidor, pode ser um cliente, pode ser um colaborador, pode ser um funcionário. Mas para que isso genuinamente ocorra, o grande desafio das empresas é, de fato, entender a dor do cliente, as prioridades do cliente, os propósitos desse cliente e querer resolver os problemas, né? Resolver esses problemas. Então, eu acho que esse é um primeiro desafio, porque ele mexe com mindset, ele mexe com cultura, ele exige uma postura mais empática das empresas. Então, esse é um desafio que eu destaco como mais importante. Está muito envolvido conhecer e querer resolver esse problema. Te trago aqui um exemplo de um cliente nosso na área bancária, onde buscava melhorar recomendações de investimentos, e o trabalho que nós fizemos foi, bom, investir, juntar dinheiro não é um propósito. Qual é o propósito? É buscar
adquirir um imóvel, uma aposentadoria, viajar todos os anos. Então, a partir desses propósitos muito bem conhecidos, encontramos soluções tecnológicas, por exemplo, num braço, numa delas foi usando mais gamificação, no outro foi fazendo um chatbot muito mais refinado, e nesse caso especificamente, só para te dar um pouco mais de detalhe, contratamos especialistas com dom de comunicação, jornalistas, publicitários, profissionais de letras, exatamente para ajudar a educar esse chatbot, educar esse ativo, não é, esse agente virtual, para que essa relação com as pessoas pudesse ser mais engajadora, mais fluida, menos atrito, mais natural. Então, esse eu acho que é um primeiro desafio. E, por último, eu diria que se as organizações, de fato, entendem que esse componente tecnológico tem que estar aí mediando, participando das interações, não podemos esquecer de fazer a gestão adequada desses ativos, desses agentes virtuais, desses bots. É muito frustrante para nós, indivíduos consumidores, e percebemos que tem um bot apenas administrando uma fila de atendimento, não é? Então, acho que a nossa mensagem em termos de Globant é administrar, gerir essa plataforma como se fosse um profissional, acompanhando a performance desse bot, educando esse bot, para que atenda exatamente as expectativas do cliente. Então, aprimorando essa experiência e definitivamente resolvendo os problemas desses consumidores. Tá certo, eu vou passar a palavra agora para os nossos convidados. Gostaria que todos aí, pela ordem, fizessem uma pequena reflexão justamente a respeito desse desafio de humanizar as experiências digitais e como as empresas representadas aqui pelos executivos, que são tão diferentes áreas também, vêm trabalhando, vêm endereçando esse tema sempre com olhar para o seu cliente, para o seu consumidor e utilizando, claro, as ferramentas de tecnologia. Vou chamar em primeiro lugar aqui o Carlos Alves, ele que é diretor executivo de inovação e TI da Riachuelo. Bom dia, Carlos, bem-vindo ao nosso evento, gostaria de ouvi-lo. Daniel, bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos que estão conosco aqui, os convidados, colegas. Acho que primeiro desejo que todos estejam seguros em casa, né? Estamos vivendo um momento muito diferente já pelo segundo ano, uma nova condição, né? Para a gente não ficar nos jargões de novos normais e etc. Bom, eu queria dar sequência na conversa do Alexandre com algumas, e aí eu caio dentro da nossa proposta de valor, ou como nós estamos trabalhando, mas eu sou um aficionado por leitura, e eu não vou me lembrar agora, porque eu estava escutando o Alexandre falar, Daniel, e lembrando de uma pesquisa que eu li, que conecta muito com esse tema do chatbot, que fala que as crianças de 8 anos hoje, 98% delas já acreditam mais no voice assistant do que nas pessoas de casa. Ou seja, o dia que a sua mãe ou o pai dessa criança falar que alguma coisa está errada, ela vai perguntar para o voice assistant se a mãe ou o pai está falando a verdade ou não, né? Esse é o novo comportamento que a gente vive. Ou a geração Z, ou os millennials, que 25% deles já preferem falar com o chatbot porque confiam mais na resposta do chat do que numa resposta humana. Então, como que a gente constrói essa relação, né? Como a gente evolui entendendo que uma empresa construída através das pessoas, e eu gostei da sua introdução também, e fazendo um link com ela, eu não acredito... a tecnologia não é um bicho abstrato, né? A tecnologia não é algo que você compra numa prateleira e começa a usar. E, por outro lado, nós, como consumidores, somos consumidores de tecnologia do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. Nós temos uma vida conectada com esse mundo digital. Se a gente estiver ouvindo alguma coisa, nos deslocando, pagando alguma coisa, comprando alguma coisa, seja físico ou digital, ou seja, tem por todo momento. Agora, né, nós estamos aí numa plataforma digital conversando com pessoas conectadas em outras plataformas digitais nos ouvindo e assim por diante. Quando a gente passa por outro lado do balcão, né, para o lado de quem provê ou pode prover esse valor, a grande pergunta é o que as pessoas podem construir para que as pessoas possam se engajar, né? E aí a tecnologia é só um meio
para automatizar essa relação ou para exponencializar a capacidade de atendimento dessa relação. E eu acho que é assim que eu introduzo muito do que nós estamos fazendo. A gente é uma empresa que tem uma característica muito própria, né? A gente tem uma vertical de indústria, varejo e uma sexta maior emissora de private label do país. Então, eu tenho um braço financeiro muito forte, né? Muito bem consolidado, eu tenho um varejo muito forte, o segundo maior varejo de moda ou o maior conglomerado de moda do país. Eu tenho uma indústria muito forte com alta representatividade no Nordeste do país, né? Então, Natal e Fortaleza como grandes polos industriais. Então, como que nós, no papel de instituição ou com a representatividade que nós temos e o volume de clientes engajado com a nossa proposta, como que a tecnologia pode auxiliar, participar, colaborar e exponencializar, acima de tudo, essa relação sem perder a personalização. Então, para eu não ocupar todo o tempo, deixar aí também os nossos colegas colaborarem, eu acho que a gente acredita absolutamente que o futuro ou o presente, ele é a soma, as pessoas são, né, parte aquilo que querem, parte aquilo que o meio as torna, né? Então, o volume de experiências digitais tornam as pessoas cada vez mais exigentes e nós, como instituição, precisamos estar, se queremos perpetuar, né, a nossa marca, se queremos crescer, desenvolver e estar presente, né, no lifestyle desses nossos clientes ou no momento financeiro com esse boom de bancos digitais nos últimos anos, se nós queremos participar de tudo isso, isso precisa ter um forte viés digital à luz de um valor, né? A tecnologia vem para resolver um problema, para trazer uma nova oportunidade, para construir uma nova experiência, e não a tecnologia pela tecnologia. Então, acho que é muito nessa linha, Daniel. Não falei muito especificamente sobre a Riachuelo, ou a Midway, mas eu diria que na nossa vertente a gente nasce com todo esse processo de humanização ou inteligência artificial que muito Alexandre trouxe, desde a concepção dos nossos estilos, dos nossos produtos, a cadeia de fabricação, depois a cadeia de abastecimento, a utilização, a conexão com o cliente nas plataformas digitais, com a nossa conta digital recém-lançada. Agora a gente entra realmente num mar aberto aí de bancos digitais, agora com o marketplace conectado no lifestyle de todos os clientes, e tudo isso integrando físico e digital numa relação única, né? Realmente uma relação inseparável, né? Ou líquida, como dizia Zygmunt Bauman, né? Ou seja, o cliente, não importa para ele se ele está falando com chat, se ele está falando com uma pessoa, se ele está numa loja física através de uma plataforma digital, ou se ele está numa plataforma digital conversando com uma pessoa física. O que importa é que a jornada dele precisa ser fluida e precisa atender a expectativa ou até superar, se a gente tiver uma boa qualidade. Eu acho que é nessa linha que a gente embarca nesse início dessa conversa, Daniel. Muito bem, Carlos. Aliás, é um tema que também está na moda, aí, o Phygital, né? Essa união aí da melhor forma possível, integrando esses dois modais, etc. Muito bem, eu vou passar a palavra agora para o Érico Fileno, ele que é diretor executivo de inovação da Visa do Brasil. Bom dia para você, Érico, seja muito bem-vindo. Gostaria também de te ouvir como é que a Visa, que é provedora dos mais variados serviços financeiros, integradora também de pagamentos, como que a Visa vem olhando essa humanização dessa tecnologia com esse norte para o seu cliente. Érico, bom dia, bem-vindo. Olá, Daniel, bom dia a todos aqui, os colegas debatedores, um bom dia também a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Eu represento uma instituição, uma organização que eu costumo brincar que é a primeira fintech do mundo, né? É uma fintech que já tem mais de 60 anos, e ela surge exatamente para fazer essas conexões, né, de conectar, né, tecnologia entre bancos emissores, estabelecimentos comerciais, mas eu represento também um grupo, um time, né, onde nós fazemos parte de 12 centros de inovações,
né, ao qual eu sou responsável aqui pelo Centro de Inovação aqui da Visa do Brasil, né, e nos últimos anos a grande discussão foi exatamente essa virada, né, ou seja, não pensar em tecnologia por tecnologia e sim falar em inovação através de um olhar mais humano. Tá? Para isso, a gente, desde então, né, nos últimos anos, com a abertura desses centros, né, que começou em São Francisco há quase 9 anos atrás, a trabalhar com a abordagem do design centrado no ser humano, né? Ou seja, do Human-Centered Design. Ou seja, como que a gente consegue projetar novos serviços, novas soluções, né? Exatamente tirando a tecnologia do centro e colocando o ser humano no centro das grandes discussões, né? A tecnologia e negócio acaba entrando para dar o suporte, né? Principalmente na construção dessa solução, né? E na entrega dessa solução para o mercado. Uma grande virada também que é responsabilidade do time de inovação é exatamente pensar nessa jornada em uma jornada mais completa, tá? Ou seja, não entendendo somente a participação da Visa exatamente no momento de pagamentos, tá? E com isso a gente acabou ampliando bastante, principalmente o leque de clientes e colaboradores, parceiros dentro da companhia. Hoje, a gente tem, por exemplo, um programa de aceleração onde já passaram mais de 70 startups e fintechs. A gente acabou promovendo uma expansão, né, de projetos, né, onde a gente começa a entender a jornada do ser humano, né, no seu dia a dia, né, ou seja, hoje você vê por exemplo, soluções Visa no transporte público, em automóveis, né? E aí a gente acaba expandindo isso para, quem sabe, televisões, eletrodomésticos, tá? Porque o que a grande discussão que a gente faz é, entendendo a jornada, a gente traz uma questão da credencial, né? Ou seja, essa credencial, ou seja, que vai determinar quem que é esse ser humano dentro dessa cadeia, dentro dessas conexões, tá? Então, é com esse pensamento que a gente vem trabalhando, né, de trazer e levar essa credencial dentro de uma jornada do dia a dia dos nossos consumidores, tá certo? Muito bem, Érico. Obrigado pela apresentação aí. Muito interessante. A gente continua depois desse papo. Vou passar a palavra agora para Fernanda Spinardi, ela que é gerente de arquitetura de soluções da AWS, Amazon Web Services no Brasil. A Fernanda que representa a empresa que provê, de certa maneira, uma infraestrutura aí para que as demais companhias também possam oferecer de forma melhor seus serviços e, claro, sempre pensando com esse olhar no cliente, na pessoa, no centro dessas jornadas digitais. Bom dia para você, Fernanda, bem-vinda. Gostaria de ouvi-la aí a respeito, o que você pensa a respeito dessa humanização e como que a AWS, em primeiro lugar, vem olhando para isso, vem trabalhando com isso. Bom dia, Daniel, Alexandre, bom dia a todos os colegas aqui do painel. É um prazer participar dessa conversa aqui hoje com vocês e eu espero que todos estejam bem, nossos ouvintes estejam bem e estejam em segurança, né, nesses tempos desafiadores que a gente tem vivido. O Carlos falou aqui de lifestyle, então vou pegar esse gancho, né? Quando eu olho para experiências diferenciadas, que mudaram o nosso lifestyle, né, o jeito como a gente vive, me vem à cabeça de cara como é que a Alexa adivinha as músicas que eu gosto, né? E aqui em casa ela também faz tarefa, tá, com as crianças às vezes, que foi um ponto que o Carlos comentou também. Mas também eu penso em como o Uber nos fez repensar conceitos de mobilidade urbana. Aqui em casa eu pensei até se eu devia ter um carro próprio ou não. Quando eu vou sair de férias, primeiro eu olho o Airbnb, né? Depois a gente pensa no roteiro. E conteúdo, Netflix mudou completamente a maneira como a gente interage, com a expectativa que a gente tem de consumo de conteúdo. Eu sou salva semanalmente pelo iFood, porque não sei cozinhar. E hoje aqui estamos todos reunidos pelo Zoom, né? Então, o que todas essas empresas que eu citei aqui têm em comum é que elas fizeram a transformação da experiência do usuário e, como consequência dos seus segmentos, a partir da tecnologia da nuvem da AWS.
né? O que eles nos contam quando a gente conversa com esses clientes é que a AWS os ajuda a inovar, a reinventar essas experiências que eles estão propondo para os seus consumidores finais. E, Daniel, o potencial de transformação da nuvem é gigante, a gente está só começando a explorar esse potencial, né? Como é que a gente faz, então? A grande pergunta, talvez o debate aqui que a gente queira propor é como é que a gente faz para explorar essa ferramenta de transformação, que é a nuvem, e criar essas experiências digitais humanizadas, né? Na AWS, ter o cliente como centro do nosso desenvolvimento é parte da cultura, parte da cultura da Amazon, inclusive, né? E existem 3 ideias que sustentam, são os pilares dessa cultura. 1, obsessão pelo cliente. 2, invenção. E 3, paciência. Fácil de dizer, às vezes não tão fácil de executar, mas são os 3 pilares que norteiam a nossa cultura. Ou seja, quando a gente desenvolve produtos e serviços, a gente coloca o cliente no centro de tudo. E aí a gente inventa a partir de necessidades e de dores que a gente identifica para aquele cliente. E as decisões sempre visam o longo prazo, que é a questão da paciência. Daniel, esse é o nosso dia a dia. Nossa cultura é a nossa receita de inovação. E isso acaba refletindo na experiência cada vez mais personalizada que a gente entrega para os nossos clientes e, como consequência, que os nossos clientes entregam para os seus consumidores finais. Tá certo, são grandes desafios e voltaremos a falar deles mais para frente. Paciência, né? Essa também realmente é uma palavra-chave aí nisso que a gente está discutindo, né? Nesse tema que a gente está discutindo. Tá certo, Fernanda. Eu vou passar a palavra agora para o Roberto Guido, ele que é CEO da Zetec Brasil. A Zetec que também tem essa missão, não é, Roberto, de fortalecer negócios, transformar o mundo por meio da tecnologia, facilitar o dia a dia de muita gente por meio dessa digitalização e justamente colocando as pessoas, seus clientes, os comerciantes também, os clientes deles no centro dessas jornadas. Gostaria de ouvi-lo a respeito do seu olhar para essas experiências de humanização da tecnologia. Um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo aqui ao evento, Roberto. Meu Daniel, bom dia a todos. Cara, prazer estar aqui. Eu acho que, do nosso ponto de vista, a Zetec nasce de uma necessidade da Ambev de olhar para um lado do ecossistema dele, de stakeholders, os clientes dela. Acho que trabalhava muito as soluções internas da relação comercial e hoje não pode ser assim mesmo, né, cara? O próprio Alexandre falou muito bem ali, a gente precisa nos pôr nos sapatos, no lugar dos nossos clientes, tudo, e ver como é que a gente pode ajudar. Nessa jornada, quando a gente pega especialmente esse aquário, o Ambev, onde a Zetec nasce e começa a trabalhar, é um setor ainda, bares e restaurantes, que assim, tecnologia para eles, para muito deles, né, obviamente não todos, às vezes é o delivery, né, é alguma coisa assim. Então, levar essas soluções para eles tem que ser de uma forma muito simples, muito prática, e numa visão de rever os processos, a forma que eles trabalham hoje, seja no salão, seja nas relações com os clientes deles, e abordar eles de forma diferente com os problemas atuais e próprios de cada um, né? Não pode ser só a tecnologia não pode ser um limite, né? Uma camada entre as interações das pessoas, tem que facilitar, agilizar, tem que ser um grande orquestrador de tudo que está acontecendo lá, né? Não pode ser só a redução de um processo, a redução de um custo, pode até acontecer, né? Mas não deveria ser esse o objetivo, e sim de como é que eu facilito essas relações. E eu acho que para fazer diferente, eu entendo que essa jornada do cliente, do consumidor, tem que ser muito bem conhecida, onde é que eu vou entrar nela, onde realmente tem papel para eu atuar ou não, e como é que eu faço essa colaboração. Acho que hoje é um mundo de colaboração muito diferente, né? Em qualquer nível, qualquer etapa, isso faz muita diferença. Só se eu olhar para cá, aqui eu sou cliente da Fernanda, sou emissor da Visa, já trabalhei com a Globant lá na Argentina, com o velho Martim Migode. Se eu pesquisar muito, eu acho alguma coisa aqui com o Thiago e com o Carlos. Então, levar isso para os nossos clientes, fazer eles entenderem que não é só
pegar um processo, um formulário, digitalizar ele, botar num tablet, e sim como é que ele aproveita todos esses recursos que existem diferentes para fazer aquela tarefa de forma diferente, ou deixar de fazer ela, entregar ela para alguém que faz melhor, mas que possa trabalhar melhor, mais fluido, mais em conexão com as necessidades da sociedade hoje, ou com a forma como a sociedade está interagindo hoje entre si, né? E aí as Alexas da vida e tudo acabam fazendo parte disso, não confiem nela mesmo, né? Mas porque elas acharam uma forma de fazer diferente, um processo que talvez em algum momento não existia. Então, é um pouco disso, cara. Como é que a gente procura entrar nessas jornadas e facilitar essas interações de uma forma não a digitalizar alguma coisa que existe, sim fazer de uma forma digital mesmo. É um trocadilho, mas acaba sendo mais ou menos o que a gente tenta fazer. Muito bem, Roberto. E muito interessante esse tema que você trouxe, inclusive da colaboração também. Uma outra palavra-chave, eu coloco ao lado da paciência que a Fernanda citou também. A colaboração é essencial hoje, né? Antigamente você tinha aquele estanque ali em gavetas, né? Um era teu concorrente, o outro era teu fornecedor, outro era teu parceiro em alguma coisa, e você pode ser concorrente num nicho, ou parceiro em outro, ou fornecedor. Enfim, você tem todo um ecossistema diferente aí de organização das coisas, sempre com o olhar, claro, de alavancar os negócios e colocar as pessoas no centro dessas experiências. Bem interessante esse tema também. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago Batitucci, o Tiago, que é diretor de Digital Commerce da Nestlé Brasil. E a Nestlé, que é uma empresa centenária, dispensa apresentações aí, todo mundo conhece, atua em várias áreas, várias frentes de sucos, águas, chocolate, né? Todo mundo conhece, cafés, enfim, alimentação. Como é que a Nestlé, Tiago, vem também trabalhando com esse olhar de colocar a tecnologia a serviço do seu cliente, mas pensando suas jornadas digitais, suas ofertas com o cliente no centro desses processos todos. Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso evento dessa manhã, Tiago. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Bom, falar da Nestlé primeiro é com muito orgulho, né? E a gente estar presente em 99% dos lares brasileiros eu acho que não é para muitos e é uma conquista de muitos anos, né? Assim, de uma jornada centenária que a gente vem no Brasil. Bom, e eu acho que isso nos traz um baita desafio, né? Porque quando a gente olha o processo de humanização, de tecnologias e como a gente faz tudo isso conversar, eu acho que é muito importante, não tenho certeza que é muito importante para a Nestlé hoje, o nosso principal foco, né, de como eu conecto desde o pequeno produtor, né, que a gente tem ali no leite, no café, até a fábrica, a logística, né, como que eu faço o Connected Supply Chain funcionar, como que eu conecto uma cadeia de distribuição nisso, como eu conecto meus brokers nisso, como eu conecto o consumidor final nisso, né? Então, eu acho que hoje um dos nossos principais focos na Nestlé Brasil é o design de experiências e jornadas, né? Então, eu queria pegar esse gancho que o Guido deixou de jornada, e eu acho que é a principal palavra aqui para a gente hoje, né? Então, a gente tenta influenciar todas essas jornadas e fazer um design de experiências que proporcione ao consumidor a viver o propósito das marcas, né? Porque não adianta a gente definir uma coisa no escritório e ser outra coisa na rua. A gente é muito focado nisso, né? Então, a jornada do consumidor, a jornada do produtor, a jornada do varejista, a jornada do vendedor, né? Então, a gente está conectando aí toda aquela sopa de letrinhas do digital commerce, né? O B2B, o B2B2C, o D2C, o E2E e por aí vai. Nós temos todas essas frentes aqui hoje. Então, a gente fala desde uma criação de experiência, quando a gente fala de consumer centricity, que é muito importante, a gente fala não só do frontline, então como eu criei, por exemplo, junto com o Data Lab, um modelo de machine learning que prevê ruptura, né, e nos ajuda a evitar a ruptura ali na ponta. Então a gente está falando ali do backbone do negócio.
mas não só isso, né? Como eu invisto em capturar a informação proprietária para a Nestlé e eu proporciono uma jornada de live experience com Kit Kat, com Nespresso, como que eu coloco uma iniciativa de D2C na rua, que é o Empório Nestlé, onde eu tenho todo o mix de produtos Nestlé, temos mais de 1.500 SKUs lá, em que eu quero aprender com esse consumidor. Como que eu conecto o Até Você, que é o nosso e-commerce B2B, né, que a gente conecta toda essa cadeia de demanda, sell-in, sell-out, categoria, mix. Então, é um pouco do que a gente vive aqui no nosso dia a dia, é o foco da Nestlé Brasil hoje, né? Então, é dado, consumer centricity, com muita responsabilidade, first party data e atuação em cima dos dados. É isso que a gente proporciona hoje em toda a cadeia. Muito bem, obrigado, Thiago, pela participação. E eu lembro que você que nos acompanha pode participar enviando a sua pergunta aqui pela plataforma para os nossos convidados. E no QR Code que tem aí na sua tela, aparecendo ao lado, tem um link para mais informações sobre as iniciativas de humanização no desenho das jornadas digitais. Nós já temos algumas perguntas aqui, daqui a pouquinho eu já encaminho, já faço aqui para os nossos convidados. Mas agora eu quero, antes disso, propor um outro tema, questão cultural, vencer esses atritos, o que nem sempre é fácil também. Nós ouvimos aí dos nossos participantes as respectivas experiências, ficou bastante claro que o melhor caminho para tornar o negócio verdadeiramente digital é promover essa mudança cultural, a começar dentro, né, de dentro de casa. Também é fácil cair no erro de colocar a transformação digital como meta e não como o verdadeiro caminho para virar a chave do negócio. Queria ouvir, começando pelo Alexandre, depois eu chamo os demais convidados aqui participantes, quais são as principais diferenças entre ser digital e parecer digital, em primeiro lugar, lembrando que o cliente sempre tem que permanecer no centro das jornadas, e como vencer os atritos aí, como superar essa questão cultural para, de fato, implementar essas experiências dentro dos negócios. Então, eu passo a palavra aqui, em primeiro lugar, para o Alexandre Tomás, da Globant. Alexandre. Vamos lá, Daniel. A ideia de parecer digital é algo que me soa no sentido de você querer buscar um atalho, encontrar um atalho para poder participar desse mundo digital. Isso, a princípio, é menos complexo, a princípio é mais rápido, mas não tem a menor perenidade, ou seja, você até conseguirá, num primeiro momento, atrair alguns clientes, alguns consumidores, mas não vai ter perenidade, você não vai conseguir reter essas pessoas, e a gente estaria renunciando tudo que a gente conversou até agora, que é buscar entender o propósito do cliente, resolver o cliente. Então, parecer digital é mais ou menos como se você quisesse, olhando assim, digamos, um iceberg, a parte que está visível acima da linha d'água, dar uma roupagem, colocar algumas coisas, embelezar, algumas organizações identificam ali, adquirem um par de tecnologias, iniciam um par de projetos ágeis e se consideram digitais, e rapidamente elas vão frustrar os seus consumidores, exatamente porque não estão olhando a parte que sustenta tudo isso, que é a parte invisível, a parte que está debaixo da linha d'água, que é exatamente a outra parte, que é o ser, né? Ser digital. Isso, definitivamente, não é um projeto de início, meio e fim, é uma jornada que vai ser contínua, você vai embarcar e vai continuar mudando o tempo todo, mas é, primeiramente, pensar do que a gente conversou, ou seja, as fundações, e sobre essas fundações, as fundações da casa, que é a parte da cultura, e é sobre essas fundações que a gente vai construir nossos experimentos, as nossas tentativas, os nossos projetos, os nossos produtos digitais, as evoluções, etc. Então, não basta, definitivamente, Daniel, adotar tecnologias, colar umas coisas na parede bonitas, não é isso. A gente precisa trabalhar a cultura, definitivamente eliminar os silos, aumentar essa colaboração entre as unidades da própria empresa e estar aberta também para interagir com o ecossistema, beber da fonte, essa inovação aberta. Portanto, se não mexer na cultura, você vai realmente continuar apenas
parecendo digital e em pouco tempo você vai perder a relevância, não vai conseguir atender o seu cliente, vai frustrá-lo. Então, acho que essas são as principais diferenças. Muito bem. Vamos inverter a ordem agora. Eu vou começar pelo Tiago. O Tiago, que é o diretor de Digital Commerce da Nestlé Brasil. Tiago, queria ter um comentário sobre esses dois pontos. Em primeiro lugar, essa diferença entre ser digital e parecer apenas digital, uma coisa mais rasa, uma experiência talvez não tão atraente, não tão aderente à vontade do cliente. O que você considera aí as principais diferenças entre esses dois pontos? Em segundo lugar, como é que a Nestlé vem enfrentando, vencendo, superando os atritos culturais que eventualmente surgem aí para que essas experiências sejam melhor entendidas pelos colaboradores e colocadas de fato em prática? Muito bem, Daniel. É muito interessante, né, essa perspectiva do ser e parecer, né? Eu acho que a principal diferença aí é a Nestlé não encara isso como um projeto, né? Então, a gente não tem um projeto princípio, meio, fim, finalizamos, somos digitais. Não. A gente encara isso como um processo de jornada, olhando para dentro. Então, quando eu olho para dentro e eu tenho uma empresa centenária, eu tenho milhares de funcionários, eu tenho milhares de processos que já funcionam há muitos anos da mesma maneira. Então, a gente tem um baita desafio de desafiar esse modelo, né? De propor outras soluções, de propor novos processos, de propor uma inovação que vá além de produto, né? Porque a Nestlé é uma máquina de inovação de produto, sem dúvida. Né? Lançamos produtos toda semana, todo mês, diversos produtos todo ano. Mas a gente tem que ter essas iniciativas de inovação abertas para modelos de negócio. Então, hoje a gente tem esse processo de inovação aberta, a gente busca esse relacionamento multi-stakeholder. Então, a gente tem startups, scale-up, universidades, todos que estão envolvidos nesses processos multi-stakeholder de inovação aberta. O que isso nos proporciona? Bom, eu começo a mostrar para a companhia que a gente tem modelos de negócio inovadores que podem entrar no nosso dia a dia, devem entrar no nosso dia a dia, sem que a gente esqueça do nosso core business, óbvio. Nosso core business nós não vamos jamais deixar de lado. Mas posso citar alguns exemplos, né? A própria criação de um Data Lab. Né? A gente criou um Data Lab dentro da Nestlé. O que esse Data Lab faz? Esse laboratório de dados? Bom, ele nos traz alavanca de crescimento, né? Alavanca de crescimento, alavanca de eficiência. Então, ele suporta essas inovações. Hoje, a gente interage com 12 milhões de consumidores dentro da nossa base de dados. Né? Então, é muito poderoso isso para a Nestlé. Então, quando a gente fala de ser consumer-centric e ter este processo de ser digital e não parecer digital, eu acho que a gente tem que iniciar da base da pirâmide. Então, o que a gente tem dentro de casa, como são esses processos dentro de casa, aonde eu influencio esses processos dentro de casa, aonde a gente começa nas pequenas ações a influenciar a digitalização de um time, a digitalização do mindset, das pessoas entenderem o tanto que o mundo já mudou, né? Não é futuro, é presente, a gente está vivendo isso, né? Então, é um pouco dos desafios que a gente tem aqui. E milhares de iniciativas que a gente tem e como a gente dá essa visibilidade, né? Como que eu dou visibilidade, por exemplo, das interfaces conversacionais com assistentes, por exemplo, com a Alexa, né, que a gente tem. Será que toda companhia sabe que a gente tem? Será que toda companhia é um defensor desse tipo de iniciativa? Será que as pessoas entendem o que é a Alexa? Qual o papel da Alexa no mundo hoje? Né? Então, eu acho que vai do básico mesmo, da base da pirâmide e como a gente influencia tudo isso de baixo para cima, de como as pessoas se engajam nesse dia a dia digital. As pessoas tendem a criar um bloqueio, né? Falam, não, eu não entendo de digital, eu não entendo desse mundo, eu sou analógico, mas não é verdade. Com certeza todos nós temos WhatsApp, com certeza todos nós temos alguma rede social, compramos alguma coisa online, transacionamos alguma coisa via WhatsApp, via qualquer meio digital, via Pix.
O que é o Pix, gente? O Pix virou uma coisa completamente interessante, né? Assim, do que as pessoas estão fazendo com o Pix. Pix virou ferramenta de paquera, pessoal, pelo amor de Deus, é uma coisa assim, que foi muito além de qualquer imaginário de quem criou isso, né? Então eu acho que é por aí. Muito bem, Thiago. Mas esse exemplo é interessante, porque as pessoas que queriam paquerar ou querem paquerar e utilizam o Pix para essa finalidade superaram o motivo principal pela qual elas mesmas, né, criaram propósito, o né, uso. Daniel? Exato, né? O propósito pelo qual aquilo foi criado. Então, não tem exemplo melhor, talvez, atualmente, do que a pessoa se colocando no centro de uma experiência digital que vem sendo extremamente muito bem sucedida aí. Muito bem. Vou passar a palavra agora para o Guido, Roberto Guido, CEO da Zitec Brasil. O Thiago colocou muito bem aí, Guido, a questão do bloqueio, né? Vocês que oferecem, inclusive trabalham com clientes, levando essa experiência de digitalização, como é que vem percebendo isso? Tem ainda essa coisa da pessoa se achar tudo aquilo muito difícil, muito abstrato, muito complicado? Como vencer esses desafios falando de tecnologia, Guido? Eu acho que tem, ainda tem muita coisa. Quando você aproxima, você quer falar, explicar como fazer coisas diferentes, como construir coisas novas, especialmente onde a gente atua, ainda chega a ser um preconceito grande, ou medo mesmo, de adotar essas coisas novas. A vantagem hoje em dia, você começa a ter tantos casos de sucesso, não só nossos, mas dos outros, que é mais fácil de você construir uma proposta de valor clara para ele, mostrando resultados mesmo e mostrando jeitos diferentes de fazer coisas que eles estavam fazendo. Coisas, às vezes, tão simples quanto procurar um fornecedor, pagar um fornecedor, que, só para você ter ideia, que uma pizzaria pequena em São Paulo tem, com 2, 3 funcionários, né? A mulher, um primo, o marido, tudo trabalhando ali, ele tem, em média, 18 fornecedores e compra em torno de 70 SKUs na semana. Para 3 pessoas gerir isso é uma loucura, né? E não precisa. Para pagar isso é uma loucura e não precisa. Cara, para que você precisa falar com todo mundo, pagar todo mundo? Se eu preciso adiar, nessa época de Covid, um boleto 7 dias, eu preciso ligar para o financeiro e falar com isso. Então, conhecendo profundamente essas rotinas para poder levar para eles formas de fazer diferente, você começa a encaixar e mostrar que sim, funciona. E cada um desses sucessos abre a porta para outros. Mas, como o Alexandre disse, cultura vai junto de tudo, dentro da porta para dentro, aqui dentro da Zitec também, com a forma como a gente faz as coisas, como a gente interage, como a gente evolui, e dentro dos nossos clientes também, como eles vão evoluir, como eles vão interagir com o cliente dele daqui para frente, como eles vão fazer de uma forma diferente ou conectado com o consumidor de hoje, né, cara? Desde como eu administro as reservas, as filas. Por que meu cliente tem que estar na fila hoje em dia, na porta do restaurante, né? Seja por Covid ou não Covid, isso não faria sentido nenhum, mas como é que eu vou mudando essas relações com o cliente, com o consumidor, com o fornecedor? E aí sim, você quebra as barreiras e a adoção vem muito rápido, né? Esse efeito de rede não é só na nuvem, não é só nada. Quando um começa a contar para o outro que funcionou, que ajuda, que as relações melhoraram, que melhorou o tráfego, que diminuiu o custo, aí o sucesso começa a acontecer naquela região e aí por diante. Muito bem, precisamente o que a gente disse no início, a pessoa acaba virando a embaixadora, né? O negócio começa a andar também a partir daí, e essa palavra, a palavra da pessoa que usa, que utiliza, gosta e se encanta, é realmente o tesouro maior que a empresa tem para mostrar e para se manter. Muito bem. Fernanda, o Guido falou aí sobre essas experiências, vencer atritos, né? Muitas vezes, quebrar barreiras, né, foi o termo que ele usou. A AWS que leva também essa experiência da nuvem para suportar esses negócios nos mais diversos nichos e áreas, né? Como é que você percebe, em primeiro lugar, essa questão cultural e como é que vocês ajudam também, entendendo e estando por dentro sempre da experiência dos clientes de vocês, o que eles precisam de fato vencer
esses atritos. Como que vocês entendem tudo isso e trabalham para ajudá-los nesse processo, Fernanda? Joia, Daniel. Bom, como eu comentei no bloco anterior, na AWS nós somos obcecados, a palavra é essa mesmo, tá? Obcecados pelo cliente. E a gente ouve bastante, não é incomum as empresas falarem que tem foco no cliente, né? E na prática, quando você vai olhar, os modelos não são bem esse, né? Então, existem diferentes maneiras de você focar desenvolvimento de produto. Tem gente que foca no concorrente. Eu olho o que o concorrente está fazendo e eu vou tentar fazer melhor, né? Tem empresa que vão focar na tecnologia, que vai focar na tecnologia. Então, vou lançar a próxima geração do dispositivo XYZ, por exemplo, né? No nosso caso, na AWS, a gente escolheu, de forma consciente, ter o foco no cliente, essa obsessão pelo cliente. Então, por exemplo, de 90% até 95% de tudo que a gente constrói, todas as funcionalidades, serviços e funcionalidades que a gente desenvolve na plataforma da AWS, vem do feedback direto daquilo que os clientes nos pedem para desenvolver. Os outros 5% a 10%, a gente diz que lê nas entrelinhas, né? A gente desenvolve em nome do cliente aquilo que o cliente ainda não conseguiu articular tão bem, como sendo uma necessidade ou uma dor, a gente desenvolve em nome dele, né? E aí, quando a gente pega essa experiência de trabalhar todos esses anos, lado a lado com os clientes, a gente percebe que os principais desafios que eles enfrentam, quando eles estão nesse processo de vir para a nuvem e de se beneficiar do potencial de transformação da nuvem, esses desafios na prática, eles não são técnicos, eles são muito mais desafios culturais e desafios de recurso humano, desafio de pessoas, né? Então, a partir dessa observação que a gente faz desses clientes, a gente nota que existem 4 fatores que são chave e que diferenciam essas organizações que conseguiram se transformar, fazer a mudança, se transformar e progredir na prática, e outras que ficaram aí pelo meio do caminho. Primeiro fator que eu quero destacar aqui é que a equipe de liderança executiva precisa estar comprometida, de fato, com essa mudança cultural e com essa vinda para a nuvem como plataforma de transformação, né? É a equipe sênior de liderança que vai setar direção, expectativa, ritmo, né? E aí fazer com que o restante da companhia saia, sabe, daquele aconchego da zona de conforto, né? Fazer essa provocação. O segundo ponto é estabelecer uma meta top-down clara e agressiva. Então, por exemplo, a GE, que é um dos nossos clientes, os executivos lá estabeleceram uma meta top-down de migrar 50 aplicações em 30 dias. Nem disseram quais. Empresa, temos que migrar 50 aplicações em 30 dias, né? Teve resistência no começo, né? E, para dizer a verdade, eles ficaram devendo 8 aplicações. Quando bateu a barreira dos 30 dias, eles estavam em 42. Mas o processo de aprendizado, né, da empresa se movimentar, se mexer para fazer aquilo tudo acontecer, é incomparável, né? Então, logo na sequência, depois desse desafio, eles foram capazes de migrar milhares de aplicações e trazer 30 data centers para dentro da AWS. O terceiro ponto, importantíssimo, é treinar pessoas, né? É preciso treinar para que as pessoas possam reconstruir aquele conforto agora usando a nuvem, sabendo usar a nova tecnologia que está à disposição, né? E super importante comentar, quando a gente fala de treinar todas as camadas organizacionais. Então, por exemplo, recentemente a gente lançou um treinamento que é o Machine Learning Essentials, uma série de 3 treinamentos gratuitos e vai capacitar profissionais para desenvolver estratégias baseadas em Machine Learning, né? Em aprendizado de máquina. E o público-alvo são tomadores de decisão, mesmo aqueles que não tenham nenhum conhecimento de Machine Learning. É importante olhar para esse treinamento, né, esse aculturamento em todas as camadas da sua organização. E, por fim, o quarto ponto
é não sofrer com a tal do análises parálises. Ai, meu Deus, a missão é grande, então eu não consigo dar o próximo passo, né? Ter plano, curto, médio e longo prazo. E aqui, para usar um ditado popular, não deixe para migrar amanhã aquilo que você poderia ter migrado hoje, né? E se beneficiar do uso da tecnologia como plataforma de transformação. Então, Daniel, as empresas têm na nuvem uma plataforma tecnológica que é ágil, é flexível, tem ampla funcionalidade e que traz essa liberdade de criação. Para ir para a nuvem, resumindo aqui, 4 coisas são importantes. Apoio executivo, meta top-down bem clara e agressiva, treinamento e plano de migração. Se a gente pegar o caso do Itaú, que anunciou a parceria com a AWS no finalzinho do ano passado, é um caso que ilustra muito bem esses 4 pontos que eu levantei aqui. Nessa parceria, eles vão usar a nuvem, vão acelerar a transformação digital, e eles têm lá 56 milhões de clientes para usufruir dessa modernização, e eles vão fazer isso a partir da migração das suas principais plataformas bancárias e do treinamento de milhares de colaboradores. Muito bem, excelentes pontos, muito bem comentados pela Fernanda, e está claro aí, né? Tecnologia a gente tem, né? Agora é justamente esse processo de integrar as pessoas e entender também um pouco o que as pessoas querem e como elas podem usar bem as ferramentas tecnológicas são os desafios a serem vencidos nas organizações. Essa questão cultural, Érico Fileno, que é o diretor executivo de inovação da Visa do Brasil, queria ter um comentário também, até à luz do que já foi colocado aí, o Thiago citou anteriormente, Pix, por exemplo, que representa até uma novidade enorme aí, uma quebra do que a gente estava acostumado como forma de pagamento. Você tem, falando de formas de pagamento, por exemplo, especificamente, você tem tecnologias as mais diversas aí surgindo, se fala em biometria facial, por exemplo, e ainda mais agora que a pessoa quer usar a maquininha lá, não quer pôr o dedo lá, não quer passar o cartão, pode ser identificada, pode pagar por um código de barras, fazer outra coisa, enfim, tem várias tecnologias à disposição. Agora, culturalmente, né, o colaborador da Visa, como é que está vendo isso, como é que a Visa está incutindo no colaborador a necessidade de trabalhar com olhar para isso, Érico? Boa pergunta, Daniel. O grande ponto aqui da nossa discussão e da nossa ação dentro da organização é exatamente trabalhar aqui a transformação cultural, né? Não é nem tanto a transformação digital, né? Como eu comentei, a Visa já nasce dentro desse contexto tecnológico, né? Então, o que a gente vem trabalhando é exatamente entendendo essa transformação cultural que está acontecendo no mundo, né? E aí é entendendo que a organização não fica desassociada, não fica desconectada, né, do mundo. Então, como que a gente consegue absorver as transformações que estão ocorrendo no mundo para dentro da organização? Tá? Então, a grande virada nossa foi exatamente trabalhar com uma mentalidade mais colaborativa possível, né? Então, por isso que nós adotamos a cocriação dentro dos nossos centros de inovação. Então, ou seja, a gente não desenvolve nada, né, da cabeça das pessoas de dentro da Visa. O que a gente faz? A gente vai exatamente até a sociedade, entender essas transformações, a gente utiliza muito forte a antropologia para a gente fazer essa imersão, para entender os nuances, entendendo essas jornadas, para compreender quais são as necessidades, os desejos, né, e quais são os problemas dos consumidores no seu dia a dia. Com essas informações, a gente também convida os nossos parceiros, né, e os nossos clientes, vamos dizer assim, ou seja, os bancos, as empresas credenciadoras, os varejistas, para co-criar conosco uma nova solução que tenha, né, essa aderência junto à sociedade. Tá? Então, a gente vem trabalhando muito forte, a gente já tem alguns cases, né, algumas entregas nesse sentido, e aí um dos grandes desafios que nós temos aqui é entender, né, que dentro dessa jornada a gente está tratando de problemas complexos, né? Então, quando a gente fala nesses novos serviços financeiros que estão surgindo no seu dia a dia, né, eu gostaria aqui, inclusive, de trazer um exemplo, né, recente,
que é entender exatamente qual é a principal ferramenta de comunicação que as pessoas têm, né, no seu dia a dia, né? O WhatsApp, né? Então, ou seja, a gente olhou para essa ferramenta, mas a gente olhou exatamente através dessa ferramenta, ou seja, para que as pessoas utilizam o WhatsApp, né? Então, a solução que ficou criada junto com o Facebook, né, que é o Facebook Pay, ou seja, a gente trouxe para uma plataforma comunicacional, né, a funcionalidade de transferir e receber pagamentos, né? Ou seja, da mesma forma que você manda uma mensagem, né, dando bom dia ali no teu grupo do WhatsApp da família, né, você também pode pagar ou cobrar aquele primo, né, que está te devendo aquela graninha ali pelo próprio, né, grupo da família. Então, ou seja, essa facilidade, essa comodidade é exatamente esse olhar, né, mais humano para esses problemas complexos que nós encontramos no dia a dia, tá? Então, e aí, né, a gente traz toda a nossa bagagem, que é exatamente a segurança, né? Ou seja, a gente traz um principal asset, que é a tokenização, ou seja, na transação, né, a gente aqui coloca toda a nossa reputação e nossa experiência, que aquela transação, assim, ela é segura, a funcionalidade dentro do WhatsApp, ela é extremamente segura, porque o número do teu cartão, ele fica armazenado dentro de um cofre da Visa, eu uso sempre essa metáfora, né? Isso fica dentro do cofre da Visa e vai um token, né? Ou seja, um código que ele está conectado ao aparelho, né? Então, o que eu costumo dizer é que essas fraudes que acontecem no WhatsApp, né, que a pessoa pega o contato e se passa por uma pessoa, isso não acontece exatamente com a transação financeira, porque o cartão ele está conectado ao aparelho, tá? Então, por isso que eu costumo dizer que é extremamente seguro, né? E a gente olha para a experiência. No back-office, né, está exatamente o time tecnológico da Visa, né, desenvolvendo e aprimorando essas ferramentas. Então, aqui é só para dar um contexto, né, ou seja, dessas transformações, como ocorre, né, olhando exatamente por esse olhar aí da transformação cultural. E essa transformação cultural ocorre entendendo o contexto externo da organização, mas a gente traz muito isso para dentro da companhia, ou seja, ao adotar a cocriação baseada exatamente nessa imersão, nesse olhar humano dos problemas, a gente consegue desenvolver novas soluções, né? Eu costumo sempre, nas atividades, nos workshops dentro ali da Visa, eu sempre costumo dizer, né, uma frase do Alberto Camus, né, que diz que não se pode, né, criar uma experiência, né? A gente precisa passar por essa experiência, ou seja, a experiência é vivida, né? E essa experiência, inclusive os colaboradores da Visa precisam passar. Então, é através exatamente da cocriação, onde praticamente todos os colaboradores da Visa participam, do analista ao CEO, né, participam das nossas cocriações, ou seja, todo mundo precisa passar por essa experiência de desenvolver uma nova solução, cocriando com os nossos parceiros e com nossos clientes. Muito bem. Vou passar a palavra agora para a gente encerrar essa rodada para o Carlos Alves, diretor executivo de inovação e TI da Riachuelo. Como que funciona e vem funcionando esse envolvimento dos colaboradores, essa questão cultural em torno da tecnologia, como é que a Riachuelo vem internamente vencendo esses atritos, a marca que é super tradicional, fortíssima nos meios físicos, também tem agora, mais recentemente, de uns anos para cá, investido muito nos meios digitais. Como é que a Riachuelo vem trabalhando com tudo isso, Carlos? Daniel, obrigado. Primeiro, desculpa de eu estar rouco, eu estou numa semana de roadshow com o investidor, estou falando o dia inteiro, vai chegando perto do final de semana, a voz vai acabando, né? O bom e o mal de ficar por último, Daniel, o bom é que com tanta gente boa, você cria tanto insumo, eu fui anotando aqui algumas falas dos colegas e deixa a gente entusiasmado para falar sobre o tema. O ruim é que tudo na vida são trade-offs, né? Então, eu vou ter que fazer escolhas sobre muitas das coisas que eu ouvi, como na tecnologia, como na empresa, como na cultura, né? E aí, já emendando nesse tema, na última fala do nosso colega aí da Visa, eu me lembro, e eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro que eu ia abrir uma conta no banco, Daniel,
eu levava todos os meus documentos, eu tinha que provar que eu era eu, e uma semana depois, talvez, eu tivesse a chance ou a oportunidade de ter um cheque especial ou uma conta aberta naquela instituição. Ontem saiu uma pesquisa da Ideal, e a Midway dentre os 22 bancos digitais analisados, o banco mais rápido de se abrir, de se fazer o primeiro onboarding, né? Em 5 minutos você tem o onboarding da sua conta digital, né? Através do nosso braço financeiro. É nesse novo comportamento, é nessa nova cultura que eu queria falar um pouquinho de tudo que a gente está fazendo, né? Pegando também na frase dele, quando ele coloca sobre as experiências, ou viver à luz, ou sob o olhar do cliente, eu gosto muito de uma frase do filme da Matrix, que fala assim: existe uma grande diferença de conhecer um caminho e percorrer esse caminho, né? E percorrer o caminho significa encontrar ou se deparar, ou estar pronto para novas situações. E aí eu emendo com uma fala da Fernanda anterior, que eu achei genial, da paciência, em que eu sempre uso aqui, mas com um outro contexto, eu sempre digo que a construção dessa... eu vou mudar o nome, porque eu acho que transformação parece que tem começo, meio e fim, e também conecta com a frase do Tiago, e eu falo de alfabetização digital, né, que a gente vive, porque alfabetizar, ela vai ser para sempre, a gente sempre será alfabetizado em alguma nova competência que a gente entenda que seja necessária à luz de algo que nós queiramos alcançar, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E quando eu falo nessa alfabetização digital, voltando no tema da Fernanda, eu sempre uso que existem 3 ingredientes que são obrigatórios nesse processo. Pessoas, em primeiro lugar, né? Tudo é feito através de pessoas. Investimento, em segundo lugar, né? Então, não vai ter almoço de graça nessa história, não tem como você não desenvolver. E se você olhar o nosso grupo nos últimos 3 anos, mais 50% do investimento do CAPEX total da companhia foi destinado à tecnologia. Então, isso é um forte sinal do quão a empresa acredita nesse processo como um processo absolutamente necessário na composição estratégica da companhia. E, em terceiro lugar, um hiato de tempo, né? E aí eu lembro a conversa da Fernanda. Tem um cara que ficou muito conhecido, que foi um vice-presidente da IBM em 1975, e olha que eu estou falando há mais de 40 anos atrás, em que ele lançou um paper chamado No Silver Bullets, ou seja, não existe bala de prata, né? Bala de prata só mata lobisomem, não resolve um problema tecnológico que conecta um legado com uma nova necessidade, uma construção de arquitetura ou uma jornada de mudança, que muita Fernanda falou aí, eu não vou entrar muito nesse tema para não descer no nível muito técnico, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu queria, ou alguns pontos que eu queria comentar. Depois, evoluindo no conceito dessa alfabetização digital, um ponto que eu gosto muito e tenho falado muito na empresa post-it na parede e o WhatsApp em loja não é transformação digital, né, cara? Isso não é falar somos mais digitais. E a gambiarra digital, e aí é um nome forte, né? Mas é um nome que eu realmente gosto de utilizar, porque empresas que acham e acreditam que vão criar buzzwords para fazer release em mídia, que isso tem sustentabilidade no tempo, elas vão entregar uma experiência ruim, né? E o que importa, e eu volto no tema da Fernanda, eu gosto muito da cultura da Amazon, sem fazer nenhuma... vou só fazer aí uma puxada de orelha na Fernanda, ela falou de um outro cliente, mas a gente lançou o nosso banco digital inteiro também com a AWS, com toda a tecnologia AWS por trás, utilizando Cognito, utilizando autenticação via soluções AWS. Então, tem lá uma série de soluções integrada e é um grande parceiro nosso, né, nesse mundo digital. Mas eu diria que as empresas que acreditam ou que fazem isso porque o concorrente fez, existe naturalmente uma pressão de mercado para que você lance coisas e elas
não tem efetivamente ainda incorporado, mesmo que esse seja um exercício, essa cultura digital. E a cultura é o seu hábito, né? Cultura não é também nada que você vai comprar na prateleira ou que você vai... agora hoje eu acordei e quero mudar minha cultura. Não, a cultura é aquilo que você faz sem perceber, né? A cultura é a forma como você pensa. E quando eu vejo as empresas falando que são focadas no cliente ou centradas no cliente, mas não tem um DNA orientado a dado, ou seja, ainda existe uma cultura muito hierarquizada, muito top-down, muito construída a partir de desejos de um diretor ou de vontades específicas, sem uma massa de dado com base nos sinais e no feedback do próprio cliente, para que isso realmente se transforme em algo que tenha valor, eu acho muito difícil esse paradoxo, né? Então, falar que sou uma empresa orientada ao cliente, mas quando o cliente dá sinais, eu não os utilizo porque eu tenho um backlog já construído, me parece esquizofrênico, né? Ou incoerente. A gente vem numa jornada muito forte de construir essa relação, né? E a gente começa do começo, né? A gente começa redesenhando a nossa base, entendendo o tamanho do legado, porque na cozinha de tudo isso que serve no grande salão de festa, né, em que os clientes experimentam essa experiência, né, ela está um empilhado de coisas que foram sendo feitas nos últimos, no nosso caso, quase mais de 70 anos. Né? E o legado não é necessariamente algo pejorativo ou ruim. O legado é aquilo que você pôde fazer nas condições que você tinha com aquilo que estava disponível naquele momento. E quando você evolui, né, o débito técnico ele é mais caro que o parcelamento do cartão de crédito. Então, se eu deixo o débito técnico, eu sofro muito com este processo de percepção do valor a qual eu preciso estar direcionado para construir uma jornada que o cliente efetivamente se sirva disso. Porque sair fazendo um monte de inovações tecnológicas, mas que não são utilizadas ou acreditadas, seja para uma melhor eficiência do negócio, seja para uma melhor experiência do cliente ou para uma descoberta de um novo modelo, né? Ou a soma de todas elas, ela é simplesmente um experimento técnico que não gera valor para a companhia. Não tem muito sentido, afinal de contas, né? E, aliás, Carlos, aproveitando, essa tua fala está muito alinhada com uma pergunta que chegou aqui do Jorge Bastos, ele falando justamente sobre como que está acontecendo essa relação mais humana com os clientes e como é que a Riachuelo está trabalhando isso internamente. E eu vou agora fazer algumas perguntas que estão chegando aqui, e temos muitas já. Vou encaminhar uma aqui que chegou, feita pelo Marcelo Boarim. O Marcelo Boarim está perguntando aqui para o Tiago, da Nestlé. Tiago, como que a Nestlé entende o movimento Sociedade 5.0, que se baseia nas necessidades humanas muito mais do que uma visão consumista? Ele está perguntando para você. Obrigado pela pergunta. Como que ele chama? O Marcelo Boarim. Marcelo Boarim. Excelente pergunta. Eu acho que eu volto lá na minha fala da minha apresentação, né? E hoje a gente tem um foco muito grande em como eu cuido da cadeia como um todo, né? Da cadeia produtiva como um todo, que começa lá do pequeno produtor, em que a gente garante e acompanha a produção desses produtores rurais até uma fábrica com sistemas conectados, com sistemas de eficiência, até chegar ao consumidor final ou a um varejista, né? Porque nós temos duas frentes aqui na Nestlé, tanto o B2B quanto o D2C. Bom, e essa pergunta é exatamente o que a gente vive, né? Então, o nosso mindset hoje, ele não é um mindset de sell-in, né? Ele é um mindset de sell-out. Então, a gente vai fazer as coisas de acordo com o movimento do consumo. Então, a gente não faz mais aquelas
empurradas de estoque, né? E o consumo desenfreado das coisas não é o que a gente prega como marca, como indústria. A gente prega o consumo consciente. A gente tem uma iniciativa muito interessante dentro da casa que chama-se Reinvent, né? De como eu pego o que eu tenho dentro de casa e transformo de alguma forma simples. Então, a gente vai desde do canudinho de plástico das bebidas ready to drink, em que a gente tirou, né, os canudinhos de plástico, a gente não tem mais canudos de plástico, até como eu tiro açúcar dos produtos, como eu diminuo o açúcar em diversos produtos que são líder de mercado, né? Então, a gente tem essa iniciativa em Nescau, a gente tem essa iniciativa em diversos outros produtos que a gente é líder de market share, creme de leite, leite condensado. Então, é uma jornada, né? A gente está nessa jornada, a gente está cuidando disso, a gente está olhando para isso, para que isso não seja simplesmente uma relação transacional de consumo. Não é isso que a gente busca. A gente busca um entendimento dessa cadeia produtiva até o consumidor final. Muito bem. Outra pergunta aqui chegou para o Alexandre, da Globan. O Eduardo Jacó que pergunta: obrigado pelas exposições, está adorando aqui o evento, falou, elogiando a todos. E ele está te perguntando o seguinte: você aponta alguma contraindicação na experiência digital? Quais são, na tua visão, os principais pontos de cuidado, Alexandre? Eduardo, obrigado pela pergunta. Olha, há definitivamente um ponto muito importante para se prestar atenção nessa relação, e a Globant, ano passado, foi reconhecida como líder mundial na experiência do cliente, ou seja, se é a experiência, se é aquela tela, se é o seu aplicativo que conecta todo um business de bilhões de dólares, muitas vezes, com o cliente, há de se prestar muita atenção, de dar muita atenção nessa interação, nessa forma com que se relaciona com as pessoas, com os usuários. E isso tem sido ignorado de uma maneira geral por muitas organizações. Então, esse é um ponto que eu destaco muito importante. Daniel, se você me permite, eu queria só fazer um comentário em cima do tema do Thiago, claro. Já volto para fechar a ideia do Eduardo, mas o Thiago traz a ideia do consumo consciente, e apenas para destacar, de fato, nós temos percebido muitas organizações, muitas empresas, muitos clientes voltados para entender claramente como conseguem melhorar a sustentabilidade do seu negócio, ou seja, como conseguem aprimorar a relação entre rentabilidade do seu negócio e o cuidado com o planeta, o cuidado com a sociedade, muito em linha com o que o Thiago está comentando. Então, questões não apenas a temas ambientais, onde você tem entendimento do como você trata a água, como você trata a energia, como você diminui os desperdícios, coisas desse tipo, até, naturalmente, como você dá transparência ou neutraliza toda a carbonização que você deixa como rastro. Então, isso é Portanto, voltando na questão do Eduardo, eu acredito fundamentalmente de que entender, voltando lá que nós falamos no início, entender claramente o problema, entender claramente o propósito vai ajudar fortemente as organizações a estarem muito mais próximas e conseguirem conversar com seus usuários, seus clientes. Muito bem. E continuando com você, Alexandre, tem duas perguntas aqui, também direcionadas à Globant, que são as seguintes: sobre os designers de experiência. Uma delas é da Laura. Ela disse que a profissão, né, essa área de design de experiência começou a surgir agora, entre aspas, aí no mercado. Ela quer saber de você se você acha que essa nova profissão foi uma resposta a essas necessidades das empresas e do mercado também. Tem uma outra pergunta da Fernanda Paulo Ramos, da Cumulus Cloud. Ela pergunta mais ou menos a mesma linha: qual a experiência que os designers de experiência têm nas empresas, na sua visão, para tornar a experiência melhor aí? Olha, eu diria que o design de experiência tem um papel absolutamente relevante, e eu aproveito aqui para trazer um caso e ilustro as duas perguntas, as duas respostas numa só. Vamos aqui pegar um caso clássico de um cliente da Globant de muitos anos, que é o cliente Disney. Eu acho que é um cliente que vai
a maior parte das pessoas vai conseguir entender exatamente o que eu estou comentando. Então, é um cliente que está conosco há mais de 10 anos, temos mais de 1.000 profissionais dedicados a esse cliente Disney, e uns anos atrás, eles comentaram conosco: veja, eu sou muito bom em oferecer experiências físicas de 4, 5 dias nos parques, mas como eu consigo melhorar a minha relação com o meu cliente, ao invés de 4, 5 dias, passar para 6, 7, 8 meses? E esse foi o desafio, e obviamente aí incorporamos muitos designers de experiência exatamente para começar a pensar em como engajar com esse visitor, né, com esse visitante do parque, esse visitor, no início, quando ele pensa em levar a família, como ele planeja a viagem, quando ele pensa nas reservas. E desenvolvemos, portanto, aí de cara um aplicativo com essa experiência de design para começar a interagir com esse visitante e capturar os dados, capturar os gostos, capturar os desejos, as prioridades, quais os heróis da Disney que o filho gosta, quais as personagens, quais as princesas que a filha gosta. Então, esse tipo de informação, esse tipo de interação nos trouxe uma riqueza imensa para que quando esse visitante chega no parque e coloca aquela pulseirinha Magic Band que nós também desenvolvemos para a Disney, que nada mais é do que um sensor IoT e que te permite, dentro do parque, fazer compras, fazer o Fast Pass ou abrir a porta do seu hotel. Então, todas essas informações que nós coletamos ao longo do tempo, a gente consegue devolver com uma espetacular experiência dentro do parque, onde, por exemplo, você está experimentando uma certa aglomeração no parque e tecnologia consegue dispersar aquilo, coloca uma promoção de uma carrocinha de hot dog, ou você passeando com a sua filha e casualmente, bem entre aspas, você encontra aquela princesa que ela sempre sonhou, tira fotografia. Então, são experiências que começam com esse design de experiência, conseguindo, digamos, atrair as informações desse visitante, desse consumidor, que vai enriquecendo a base de dados e que no futuro, quando você estiver dentro do parque, muita tecnologia para te devolver em dobro toda aquela qualidade de experiência. Então, são essas questões que são espetaculares, daí vai a importância do design de experiência no estabelecimento da confiança lá e capturando os dados e devolvendo valor, relevância à experiência inesquecível. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui para a Fernanda. Fernanda, é do Marcelo. Ele coloca o seguinte, um tema também super atual e importante. O que o 5G vai mudar nos serviços prestados aos clientes? Qual será a ajuda, na tua visão, para os negócios, os pequenos negócios, inclusive também? Como é que a AWS vê isso, né? Essa captura e circulação de dados que vai potencializar e muito bem em breve? Obrigada, Daniel. Bom, o mais importante aí é, a gente falou até aqui de estar perto do cliente, entender a jornada do cliente, entender a experiência do cliente. Acho que foi nosso colega da Visa que falou de viver a experiência, né? Estar no passo a passo no dia a dia. E o 5G traz isso, né? Essa possibilidade da gente estar ainda mais perto do nosso cliente final, do nosso consumidor final, sob diferentes óticas, diferentes dinâmicas e compreender ainda melhor a experiência do dia a dia. Então, como a gente comentou logo no começo aqui, a experiência de transformação da nuvem está só no começo, a gente está só começando a explorar. O 5G é um exemplo claro de como essa transformação será muito maior ainda para nós no futuro. Muito bem. E tem uma outra aqui para o Érico. Érico, tem uma pergunta que chegou para você, a pessoa não mandou o nome, mas diz o seguinte, e eu queria te ouvir. Quais são as técnicas que são utilizadas em relação à experiência do usuário para realmente humanizá-la? Por exemplo, testes de usabilidade, personas, mapas de empatia. Quais são os meios de mapear novos produtos? Boa pergunta. Dentro do nosso centro de inovação, a gente adotou, exatamente como eu havia comentado, o design centrado no ser humano, né? Ou seja, a gente utiliza o processo de design na construção
né, no desenvolvimento de novas soluções. E também, como eu comentei, né, tudo é baseado em cocriação. A gente divide o nosso processo em diferentes workshops. Tá? Então, começa lá na imersão, na pesquisa etnográfica, no entendimento dos problemas, e quando a gente volta para dentro de casa e a gente traz outros colaboradores dos parceiros, clientes, né? Então, onde a gente faz uma grande cocriação, a gente acaba utilizando todo o ferramental do dia a dia do processo de design. Né? Assim, e aí também fazendo até uma ponte com a pergunta sobre a importância desse profissional de design, né? Eu procuro dizer que dentro da Visa, ao me colocar como diretor executivo, né, para liderar esse processo, eu sou designer, né? Então eu acabo trazendo toda essa mentalidade, né, do pensamento do design, ou seja, como que a gente trabalha o pensamento analítico e o pensamento criativo de forma equilibrada, né? Então, a gente acaba trazendo esse processo e a gente utiliza. Né? Então, ou seja, na pesquisa, como eu já comentei, no desenho, né, de quem são as pessoas que são impactadas, então a gente faz o desenho dessas personas, né? A gente não trabalha mais com perfil ou comportamento de compra, a gente trabalha com personas, né, que é uma ferramenta muito mais complexa, que a gente consegue mapear diferentes tipos de consumidores, de clientes. A gente acaba utilizando, né, que dentro do processo de design a gente chama que é o duplo diamante, né, que é o trabalho da gente expandir, né, o nosso pensamento, né, mas em momentos a gente acaba fechando, tá? Então a gente faz esse movimento através dessa mentalidade, desse equilíbrio do pensamento analítico e do pensamento criativo, né? Então essa provocação é exatamente a transformação que a gente vem promovendo dentro da companhia, né? Ou seja, pessoas de diferentes áreas participando, vivenciando esse processo, trabalhando lado a lado, né, com os nossos clientes, com os nossos consumidores, na construção de novas soluções para o mercado. Muito bem. Tem uma outra rodada de perguntas agora, que eu gostaria de ouvi-los todos antes de a gente encerrar. Infelizmente o tempo já está quase esgotado, mas a gente vai falar sobre sustentabilidade. Um dos temas mais discutidos nas empresas é a questão de gerar justamente o verdadeiro valor para o negócio, ainda mais nesse cenário que a gente vive de retomada econômica. Espera também, né? Fazer com que ele seja sumo. Nós temos até panoramas aí que já foram traçados, e objetivos que já foram traçados pela ONU a respeito desse tema. E o panorama trazido pela Covid-19, claro, que mostrou de forma muito clara que essa transformação deve ser rápida e bem sustentada. Então, a gente precisa transformar essa recuperação em uma oportunidade real de fazer as coisas certas para o futuro. Começando com Alexandre, da Globant. Alexandre, como que a Globant ajuda seus clientes a fazer isso? Como é que vem pensando esse tema? E, na tua visão, existe alguma fórmula ideal para casar tecnologia e sustentabilidade do negócio? Olha, Daniel, a gente aqui na Globant, a gente tem uma iniciativa chamada Be Kind, né, que nos orienta como lidamos com as nossas pessoas, com os nossos clientes e também como a gente lida com o planeta. Então, fizemos e assumimos alguns compromissos, como, por exemplo, todos os nossos escritórios estamos transicionando a forma com que utilizamos energia para que sejam todos 100% energia renovável. Incorporamos, por exemplo, fatores ambientais até na escolha de um parceiro, de um fornecedor. Então, dentro de casa, temos esse compromisso de cuidar do nosso planeta. Agora, a tua pergunta é muito importante porque, sim, existe um espaço para essa nova competência, essa interseção entre tecnologia digital e sustentabilidade. Nós, da Globant, temos um estúdio dentro dela, não sei se vocês lembram do vídeo que a gente passou no início, explicava da nossa estrutura, dos nossos estudos, e ali temos exatamente um estúdio voltado para isso. E tem demanda muito crescente, não estou falando apenas de clientes, por exemplo, da indústria extrativista ou de uma indústria de base. Não, todos os segmentos buscam
estar mais aderentes aos guidelines de ESG, os guidelines ligados à governança, à parte social e à parte ambiental. Então, do jeito que nós temos trabalhado com os nossos clientes, e a parte que tem tido maior demanda é a de utilizar algumas ferramentas nossas de inteligência artificial que mapeiam todos os processos, digamos, as cadeias de valor dos nossos clientes, identificando cada etapa, qual o volume de emissão de CO2, como identificar formas de neutralizar. Então, primeiro um mapeamento, para você entender exatamente todo esse teu rastro, e depois um conjunto de ações para que você dê clareza do que você está fazendo, e é fundamental no aspecto da governança, na parte do G, do que você está fazendo para os teus acionistas, como você está compliance com as suas obrigações, isso é uma demanda da sociedade. Agora, a parte especificamente social, né, o Szinho do ESG, a Globant trata isso com muito compromisso, ou seja, vamos pensar, por exemplo, na parte de diversidade. Temos um acordo, temos um compromisso assumido formalmente que até o ano de 2025, 50% dos cargos formais de liderança serão ocupados por mulheres. Um acordo formal público. Com relação à questão, por exemplo, da inclusão, temos programas de bolsas para jovens carentes, jovens de baixa renda, em parceria com o Mercado Livre Digital House. Temos um acordo com a faculdade, com a FIAP, chamada Autismo Tech, para capacitar tecnicamente pessoas neurodiversas. Então, a Globant, ela assume isso para si, trata isso internamente e também ajuda os seus clientes a desenharem, a aprimorarem essa relação que eu comentei de rentabilidade com os cuidados com o planeta. É uma demanda da sociedade. Demanda importantíssima da sociedade. Carlos Alves, da Riachuelo, como é que a Riachuelo vem trazendo essa discussão da sustentabilidade e casando tecnologia com isso dentro do seu negócio, Carlos? Daniel, obrigado. Bom, dentro da Riachuelo, todos os projetos que conectam a sustentabilidade, e como a gente é uma empresa vertical, né, e com indústria, isso tem um peso muito forte. A gente tem inclusive um nome, né, Moda que Transforma. Então, todos os projetos conectados à sustentabilidade são moda que transforma. Quando a gente olha para, por exemplo, a fábrica de Fortaleza, que é uma fábrica de jeans, desde 2019 ela tem energia renovável já implantada. A gente, no processo de lavagem, que é um processo de alto consumo de água, o nosso modelo tem uma economia de quase 90% do consumo natural, o que seria o consumo tradicional de água, e muito olhando para esse ciclo de sustentabilidade e entender que a sociedade, cada vez mais, ela realmente se conecta com o propósito, né? E um jargão, né? Uma palavra, uma frase muito dita, eu não sei quem é o autor, né? Mas não sou eu, porque eu leio isso o tempo todo, o mundo que nós o mundo que nós deixaremos para os nossos filhos depende dos filhos que nós deixaremos para esse mundo, ou vice-versa, né? Então, eu acredito demais que essa responsabilidade ela transcende a instituição, mas também com uma grande responsabilidade sobre a instituição, mas ela precisa estar em cada um de nós, que começa no lixo reciclável da nossa casa e termina na nossa capacidade, principalmente como C-level, como diretores de empresas de alto impacto no país, né? Que tenhamos essa cultura, esse conceito, esse DNA muito enfronhado, intrínseco àquilo que nós produzimos ou geramos ou construímos. Na linha de uma visão mais ampla, assim, eu gosto da abordagem que o Alexandre trouxe. A gente acabou de lançar um processo de inclusão também, o universo de desenvolvedor, já que a gente está conectando com tecnologia, tá um universo num frenesi muito forte, né? E a gente recém lançou a escola de desenvolvedores, né? Em que a gente capacita desenvolvedores júniores, pessoas que estão querendo ingressar, abrindo oportunidade para aqueles que querem ingressar nessa carreira. A gente abre aí e começa a nossa primeira escola de desenvolvedores, que faz um fast tracking muito forte para a oportunidade que eles tenham
dentro dos nossos, dentro da nossa companhia, e que está num scale-up muito forte agora de contratação, desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, nos últimos 2 anos, a gente contratou mais de 800 desenvolvedores para a nossa companhia. Então, você olha o tamanho e a importância que a área de tecnologia passa a ter dentro desse equilíbrio do novo conceito integrado entre varejo e banco. E aí, muitas outras iniciativas, quando eu conecto desde a fábrica, as fábricas de Natal, Fortaleza, todo o projeto que a gente faz com o Sertão. Então, aí, cara, tem bastante história para contar sobre sustentabilidade e a conexão e com outras, gerando outras oportunidades no ecossistema de pessoas e conexões com menos favorecidos, etc. Então, cara, tem bastante coisa. Acho que vou deixar a galera falar um pouquinho também. Muito bem. Tá aí, Carlos, belas iniciativas. Vou passar a palavra agora para o Érico Fileno, da Visa. A Visa que, inclusive, recentemente reforçou o compromisso global com a sustentabilidade ambiental, prometendo zerar emissões até 2040, isso a nível global, emissões líquidas. O que a Visa vem trazendo e vem pensando a esse respeito também, Érico, à luz disso que a gente comentou? O Érico se desconectou, tá, Daniel? Ah, ok. O Érico se desconectou, ok. Então aproveito, passo a palavra agora então para Fernanda Spinardi. Fernanda, que é gerente de arquitetura de soluções da AWS no Brasil. Como que a AWS também vem olhando, tendo olhar, Fernanda, para a questão das energias renováveis, emissões e todo o seu ecossistema de nuvem integrado dentro dessa proposta de sustentabilidade, Fernanda. Daniel, tanto a Amazon e a AWS estão comprometidas, né, em construir um negócio sustentável para os clientes, para o planeta. Não dá para ser de outra maneira, né? Como transformar a vida do ser humano e não cuidar do seu habitat, não daria para ser de outra forma. Verdade. Então, em 2019, a gente cofundou o The Climate Pledge, né, que era até a iniciativa que você estava comentando aí, a Visa participa lá conosco também, junto a outras mais de 100 empresas, né, que é o compromisso de ser zero carbono nos negócios até 2040, 10 anos antes do Acordo de Paris, né? Além disso, a gente tem como meta usar 100% de energia renovável até 2030. E a gente já está bem encaminhado aí. O ano passado, a Amazon foi a maior compradora de energia renovável do mundo, né? Em junho de 2020, a gente anunciou o The Climate Pledge Fund, com financiamento aí de $2 bilhões para investir em empresas que tenham essa missão, né, essa visão de produtos e soluções que vão transformar a economia e numa economia de baixo carbono. Para falar de formação de talentos, a gente tem um compromisso de treinar gratuitamente 29 milhões de pessoas em nuvem no mundo todo até 2025. E eu queria deixar um olhar local aqui, um olhar do Brasil. A Amazon e a AWS lançaram esse mês uma campanha Doe e ajude no combate à fome no Brasil. Então, para cada valor doado, a Amazon vai fazer o match dessa doação, né? Vai doar o mesmo valor. E para participar é super simples, é só entrar no site da Amazon, amazon.com.br, está lá na página principal, junto com as suas ofertas. Deixo o convite aqui para vocês. Perfeito. Obrigado, inclusive, por compartilhar conosco. Pois não. Só quebrando o protocolo, a Fernanda estava falando em doação, a gente, no início da Covid até hoje, a gente fez diversas doações de máscara, avental, para várias prefeituras e instituições de hospitais. Então, a gente também contribuiu muito forte com todo esse processo que aconteceu no mundo inteiro, né? Perfeito, bem colocado. Obrigado também por compartilhar a informação conosco, informação relevante do Carlos Alves. Passa a palavra agora para o Roberto Guido, CEO da Zitec Brasil. O Guido, como que a Zitec também leva esse tema, inclusive nos projetos e discussões que faz com seus clientes aí? Qual que é esse olhar que vocês têm para a sustentabilidade? Legal. Cara, como nosso mandato aqui, proposta é construir essas soluções, construir, investir, comprar soluções para levar para esse pequeno e médio varejista do Brasil. Acho que a primeira coisa, ainda mais do que a gente está vivendo hoje, é garantir que eles sejam sustentáveis, né? Garantir que eles sobrevivam, que no Brasil é bem difícil, né?
60%, 70% desses negócios fecham em 2 anos. Então, primeira coisa, levar desde de conhecimento financeiro, ferramentas financeiras, gerar tráfego, reduzir custos, tudo que a gente puder para fazer. E se você consegue fazer isso de uma forma mais sustentável, melhor ainda. Então, para dar um exemplo, na linha tanto de reduzir custos para ele, quanto fazer isso de forma sustentável, a gente fez um investimento numa empresa chamada Lemon no final do ano passado. Ela é como um marketplace de energia limpa, né, especialmente solar. Então, o que a gente faz com eles é conectar esses estabelecimentos a geradoras distribuídas, né, a parques solares, e isso, de um lado, gera economia na conta de luz para esses bares e restaurantes, e, obviamente, diminui a pegada deles. E é isso tudo sem você precisar, né, construir, botar um painel solar em cima do seu estabelecimento, sem gastar todo esse dinheiro, porque esse parque está lá, a Lemon faz essas duas conexões. Então, eu acho que, assim, de um lado, a Ambev tem milhões de iniciativas, você trabalha isso há 30 anos do lado das suas cervejarias, do seu centro de distribuição, e agora chegou a hora de levar todas essas iniciativas e que a tecnologia permite isso, né? A Lemon faz uma orquestração da GD, da geradora distribuída, da distribuidora, que a energia chega para todo mundo. Então, talvez são coisas que pouquíssimos anos atrás não seria possível de fazer. Então, é isso. Garantir que eles sobrevivam e poder levar conhecimento e tecnologia que a gente já tem dentro de casa para eles também. Perfeito, boa explicação. E Thiago Batitucci, que é o responsável, diretor de Digital Commerce da Nestlé, falar de sustentabilidade, claro, em relação à Nestlé, tem muita coisa para dizer, mas queria que você desse uma resumida aí, Thiago, quais são as principais ações, inclusive em relação à reciclagem, nós temos várias, produção sustentável, enfim, tudo que a Nestlé abraça aí. Sei que é muita coisa, mas quais são as principais iniciativas, então, na sua visão, Thiago? Perfeito, Daniel. Bom, primeiro, Guido, temos que trabalhar junto com a Lemon, hein, cara? Vou te procurar depois, porque é muito interessante essa parte da Lemon para o pequeno varejista, cara. Muito bacana. Quero entender junto com você como a gente pode atuar nisso juntos. Vamos falar. Cara, a gente tem diversas milhares de iniciativas espalhadas pelo mundo inteiro. No Brasil também temos muitas. Fizemos diversas doações nesse momento tão delicado aí que a humanidade está passando no mundo inteiro, que foi desde matéria-prima, mão de obra, tudo que você imaginar, a gente tentou ajudar, tentou suportar. Mas resumindo em 3 linhas aqui de iniciativas, a gente tem do lado de carbon footprint, a gente tem uma meta bastante agressiva para até 2050, de redução drástica disso, seja com energia renovável, veículos elétricos, tudo que envolve essa parte dos projetos. Temos um projeto muito bem estruturado para isso. Parte de matéria-prima também é muito importante. A gente não pode deixar de citar essa parte de sustentabilidade. A gente vem desenvolvendo e aprimorando os processos com toda a cadeia produtiva, inclusive não só os pequenos produtores, mas a gente também. Temos uma marca que engloba bastante isso, que chama-se Nature's Heart, que é uma marca de produtos saudáveis e usa as matérias-primas vindo da Amazônia. Temos um contrato bastante interessante em relação a isso. E do lado social, uma parceria muito forte com a Gerando Falcões, tá? que a gente está começando, e vamos lançar um produto social muito bacana, com o intuito de auxiliar ainda mais as comunidades no Brasil. Muito bem, e tem essa interface aí com o Roberto, depois vocês conversam, claro, isso que é legal, a gente trazer, trocar as experiências, né? Muito bem, gente, estamos chegando ao final. Para encerrar, a gente vai fazer uma última rodada aí, 1 minuto para cada convidado nosso, e ao final eu chamo o Alexandre da Globant. Então eu vou começar com o Carlos Alves da Riachuelo, 1 minuto aí para uma mensagem para os espectadores do que esperam do futuro daqui para frente, que será diferente, esperamos que ele seja retomado o mais rapidamente possível também, mas nessa relação de humanização
das tecnologias digitais com o cliente no centro dessas jornadas. Começando por você, Carlos Alves, da Riachuelo. Vamos lá, Daniel. Então, eu queria, em primeiro lugar, realmente agradecer a participação, falar a todos que estão nos ouvindo hoje. A gente passou aí 2 anos quase nesse cenário de Covid, muitos perderam entes queridos, mudaram muito a vida, né? Então, em respeito a tudo isso, e acreditando que a gente começa agora a enxergar a vacinação aumentando, a gente começa, como um país latino que somos, né, com o calor humano, a conexão e a vontade de rever as pessoas, o que eu tenho a dizer acho que sigamos acreditando que essa mudança, ou tudo aquilo que forçosamente fomos acelerados a viver no universo digital, e aí tirando muito do aspecto ou de todas as dificuldades pessoais que muitos de nós acabamos experimentando sem querer, né, no momento muito sensível, mas do que a gente pode tirar de novo é que todo esse processo de aceleração, de conexão, nos fez, como companhia ou pensando como empresa, mais resilientes, nos fez entender que a nossa relação com o consumidor, ela transcende a unidade de valor a qual a gente se propõe a conectar, né? Porque o produto que nós estamos entregando, ele é parte de um pacote que é a tal da experiência, né? E estarão engajados conosco aqueles que acreditam no nosso propósito, aqueles que têm fit com a nossa proposta de valor, e quanto mais a gente entender o mercado, quanto mais a gente entender este novo comportamento, essa nova condição em que as pessoas acabaram e acabarão estando, mais a gente entrega uma empresa orientada ao futuro e com bastante paciência, como diz a Fernanda, a gente vai conseguir realmente tornar e fazer a nossa parte para tornar esse mundo melhor. Então, acho que é um pouco isso que eu queria deixar de mensagem nesse meu 1 minuto. Perfeito, Carlos. Obrigado pela participação. Prazer em contar com você aqui nesta manhã. Eu ia passar a palavra para o Érico Fileno, diretor executivo de inovação da Visa do Brasil, participou com a gente também. Ele mandou uma mensagem, precisou sair, pediu desculpas até, mas disse que foi uma alegria, um prazer participar desse evento. Vou passar a palavra então para Fernanda Spinardi, gerente de arquitetura de soluções da Amazon Web Services no Brasil. Fernanda, seu 1 minuto final aí, o que fica de lição, o que a gente precisa olhar daqui para frente? Gostaria que você resumisse aí com a palavra-chave que o Carlos mais uma vez colocou, que eu adorei também, paciência, né? Obrigada, Daniel. Eu queria rapidamente aqui deixar meu agradecimento. Obrigada a você, né, por moderar aqui o painel, trazer essas perguntas que enriqueceram a nossa discussão. Obrigada ao Estadão, obrigado ao Alexandre da Globant por proporcionar para a gente esse momento. Agradeço a oportunidade de ouvir os nossos clientes aqui, né? Para a gente isso é a parte mais importante de tudo que a gente faz no dia a dia. Então, é muito enriquecedor. Carlos, obrigada por trazer o caso da Riachuelo e da Midway na AWS. A gente tem muito orgulho, viu? E a gente se sente muito honrado de poder contribuir com a jornada fantástica que vocês estão construindo aí. A AWS comemora esse ano 10 anos no Brasil, né? E a gente segue comprometido com o país. Ano passado, a gente anunciou aí R$1 bilhão de investimentos no país. Então, essa é a nossa mensagem, a AWS presente, a AWS local, com esse olhar para o nosso país, continuando aí obcecada em ajudar os clientes a criar, a inovar e transformar a experiência de todos nós. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia, Fernanda, obrigado pela participação. Roberto Guido, CEO da Ztec Brasil. Guido, daqui para frente, enriquecimento dessas experiências, intensificação dessas jornadas digitais com o cliente no centro de todos os processos. Qual que é o teu olhar aí nesse 1 minuto? Que mensagem você pode deixar para a gente aqui? Beleza. Primeiro, obrigado. Muito legal o papo aqui. Eu acho que a grande mensagem especialmente aqui por onde a gente está começando, o setor de food service, contem com a gente, está aqui para ajudar, estamos do lado, estamos começando ainda, só 2 anos de jornada, mas com muita história. Acreditem que é possível,
e acreditem que é possível de fazer coisas melhores, de forma diferente, mais eficiente. Busquem essas soluções. Tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, está aqui para ajudar. Ela, nesse tipo de setor, ela não é um fim nela mesma, mas é um recurso hoje que não só pode fazer a diferença em negócios de sucessos, como pode ser um fator de sobrevivência além do crescimento. Tá? É isso. E contem com a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação, Guido, e pelas informações que você trouxe aqui para compartilhar conosco nesta manhã. E agora eu passo a palavra para o Thiago Batitucci, diretor de Digital Commerce da Nestlé Brasil. Thiago, para o futuro, o que fica? Qual o seu olhar aí para essa retomada tão necessária? Obrigado, Daniel. Obrigado a todos os participantes. Muito bom dia. A mensagem é contem com a Nestlé para essa retomada. Estamos muito engajados como companhia para que isso não vire um capítulo tão triste e que a gente consiga retomar o Brasil como ele merece. Então, temos a interface com o produtor, temos a interface com o varejista, temos a interface com o consumidor final. Estamos aqui para apoiar toda essa cadeia produtiva e de desenvolvimento. Contem com a gente, acessem os nossos canais, deem feedbacks, passem sugestões. A gente está com os ouvidos abertos para a comunidade, para todos vocês, para que a gente construa isso juntos. Muito obrigado, Thiago, pela sua participação, pelas informações ricas que você trouxe aqui para a gente. E para a gente fechar, mais uma vez eu chamo Alexandre Tomás, Managing Director da Globant Brasil. Alexandre, o que fica aí para os próximos meses, para os próximos anos? A nossa realidade vai mudar, a transformação digital também vai se acelerar. Tem que ter esse olhar que nós discutimos aqui com todos os nossos convidados. Você, inclusive, traz a iniciativa dos Digital Disruptors. Queria que você comentasse, então, suas considerações finais aqui para a gente. Alexandre. Obrigado, Daniel. Queria começar agradecendo o Estadão, agradecendo a você pela moderação, excelente, a participação de todos, muito, muito rico, espetacularmente rico. Tenho certeza que nossos ouvintes adoraram, vão levar isso para o dia a dia deles. Com relação a essa premiação, Daniel, acredito que nesse QR Code que nós temos aqui na tela, você consegue ter acesso aos detalhes de como escrever e fazer as suas indicações para profissionais que nós estamos buscando reconhecer como disruptores digitais. Então, você pode se inscrever ou indicar alguém que você considere disruptor digital até o dia 30 de maio, ali no link, todos os detalhes sobre esse processo de inscrição. E para o futuro, eu acho que a mensagem ficou absolutamente clara. Thiago, Fernanda, Carlos, Guido, Érico, ficou muito, muito claro. A gente precisa que as empresas estejam mais conscientes do seu papel, conheçam mais o seu consumidor para resolver problemas reais, cuidem do planeta, e a Globant está absolutamente aqui disponível para ajudá-las nessa jornada, nesse passo a passo. Então, muito obrigado aí mais uma vez a todos. Muito obrigado a você, Alexandre, e esse foi o evento A Humanização da Experiência Digital, como aplicar as tecnologias disruptivas, garantir um futuro de sucesso para as organizações. Produção foi do Estadão Blue Studio, com apoio da Globant, e eu lembro que o vídeo fica disponível nas plataformas digitais do Estadão, para ver de novo, compartilhar também, eventualmente, com quem não pôde nos acompanhar nessa manhã, e também você pode assistir no Estadão Blue Studio Play, tudo junto, estadãobluestudioplay.com.br, o melhor conteúdo do Estadão Blue Studio em um só lugar nessa plataforma, tudo de graça, gratuitamente. Você acessa lá lives, eventos, podcasts exclusivos produzidos pela área de projetos especiais aqui do Estadão. Eu sou o Daniel Gonzalez, um ótimo dia para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Um abraço, até a próxima. Tchau.